E aí você vê que assim, aí nós entramos numa roda que não tem fim, né? Porque É. aí o empresário, diante de tudo isso, bom, os dados do Sebrae, gente, é assustador, né? Mais de 70% das empresas fecham no primeiro ano de vida. As outras depois de 3 anos e as outras depois de 5 anos. O que sobra, que passa de 5 anos, é uma porcentagem muito pequena. Então, quando a gente olha para tudo isso, aí você tem uma taxa de desemprego altíssima, né? Aí você tem, hoje nós estamos vivendo dentro da política uma demonização do empresário, né? Então, o empresário é visto como aquela pessoa, né? Exploradora, né? Até eu estava vendo esses dias um vídeo do Paulo Vieira, e ele falando, né, conversando com uma mulher, e ela falou assim, o problema são esses empresários e tal. E ele falou assim, tá, mas qual é o problema? Eu vou te dar um exemplo, esses caras, assim, ele citou inclusive o Luciano Hang, né, da Havan. Uhum, uhum. Falou assim, porque o Luciano Hang, porque olha só, ele é milionário nas costas dos outros. Eu falei assim, então deixa eu te falar. Olha só, ele emprega hoje cerca de 200 mil pessoas no Brasil todo, né? Não, 22 mil pessoas, desculpa, 22 mil pessoas no Brasil todo, em todas as lojas. Se hoje ele fecha todas essas lojas, nós estamos falando de 22 mil pessoas sem emprego, sem renda. Só que aí, se você for falar sobre o impacto que isso vai gerar na vida dessas pessoas, porque quantas famílias vivem dessa renda? Então, que tem ali, dependem, às vezes são 3, 4 pessoas numa casa que dependem. Então, nós já podemos pegar os 22 mil e multiplicar por 4. Já passamos aí, né, de 180 mil pessoas. E aí você vê assim, e aí, se ele fecha todas as lojas hoje? São 180 mil pessoas que já não tem mais essa renda. E aí? Aí vai estar bonito, Fora os né? indiretos, né? Que são 180 mil deixando de comprar Exato, de outro. fora os fornecedores, fora o mercado que vai deixar de vender para essas pessoas, fora o poço de combustível que essas pessoas não vão mais ter dinheiro, então não vão mais abastecer, as lojas que a pessoa sem dinheiro não vai mais comprar roupa, enfim, afeta a economia de uma maneira gigantesca, mas infelizmente a grande massa da população, ela foi doutrinada para não pensar e não enxergar dessa forma. Né? Então é por isso que eu falo que há uma demonização, né, dos ricos e dos que têm, os que estão confortáveis financeiramente ou dos que produzem como os empresários. Isso, a gente vai chegar de novo no mesmo tema que é a educação. Uhum. Eu não vou te deixar com informação, eu não vou te manter aprendendo as coisas para que você não tenha opinião própria, para que você não se defenda, para que você não cresça e assim por diante, né. Exatamente. E aí é por isso que eu falo, né, que assim é um tema que me emociona muito. E eu falo, eu creio no poder da educação, né? Eu como cristã, a minha base, né, como é que eu posso dizer? O livro de instrução para minha vida é a Bíblia, né? E tem um versículo que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse é um texto que a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida. Se eu não tenho conhecimento sobre perfil comportamental, sobre o emocional, sobre a mínima noção de psicologia, eu vou fazer os meus filhos sofrer e eu vou sofrer com os meus filhos. Se eu não tenho o mínimo de conhecimento relacionado a relacionamento conjugal, eu vou ter um casamento falido e eu vou sofrer com a falta de conhecimento. Se eu não tenho conhecimento profissional, eu vou sofrer, eu vou colher consequências na minha vida pela falta de conhecimento. Então, esse é um texto que eu vejo assim, cada vez eu paro, eu analiso e digo, realmente, as pessoas sofrem, perecem por falta de conhecimento. Né? Então, por isso que eu falo que eu creio muito no poder da educação, e em todos os sentidos, não só financeiro, mas em todos os sentidos. Para mim, assim, a educação ela é a chave do sucesso em todas as áreas.
Quando eu estou disposto a buscar conhecimento, a buscar informação, a buscar aprendizado, a minha vida é transformada por Hum. esse conhecimento.